Opa! Mais uma vez aqui. Então, cara, tu já teve aquela sensação de saber que tu precisa fazer uma coisa, mas não conseguir fazer? Vou dar um exemplo melhor, tá? Tu sabia que tu queria começar a ler um livro e tu tá com o tempo livre ali, uma questão de 1 hora ali livre, mas em vez de ler o livro, tu prefere ficar rolando o feed do Instagram, outro prefere ligar a TV, outro prefere fazer outra coisa. Depois tu acaba reprimindo e se sentindo mal por não ter lido o livro. O mesmo acontece muitas vezes com a nossa alimentação. Tu sabe que tu tem que comer certinho, tu sabe que tu vai fazer uma refeição às 6 horas da tarde, e aí tu chega em casa e em vez de fazer o teu omelete às 6 horas da tarde, tu acaba comendo um pedaço de cuca com requeijão ou um pão com chimia, alguma coisa nesse sentido. Depois se sente mal e não entende por que tu fez escolhas erradas e acredita que aquilo ali simplesmente não é pra ti, né? Ou tu quer levantar pra treinar às 6 horas da manhã, mas o despertador tocou às 5h15 e tu não levantou, ficou deitado na cama, desligou o despertador, acordou às 7 e pouco, se sentindo um lixo. Se algum desses comportamentos já aconteceram contigo, não se sinta mal, isso acontece com todo mundo, até comigo mesmo, tá? Mas tu já se perguntou o porquê esses comportamentos acontecem? Ou o porquê que tu não realiza os comportamentos corretos? Já pensou nisso? Eu vou te explicar por quê. Vamos começar falando o que nos diferencia dos animais. O que nos diferencia dos animais é uma regiãozinha do cérebro que fica atrás da minha testa aqui, o córtex pré-frontal, tá? Ele tem várias divisões, tá? Eu não vou aprofundar muito nessa parte. O que tu precisa entender, o que é importante para te entender hoje, é que o córtex pré-frontal é o que faz a nossa racionalização, ou melhor, ele faz a gente ser racionais, tá? Numa forma prática, é mais ou menos assim. Tu levanta de manhã cedo, teu despertador toca às 5 horas, mas tu se sente muito cansado e tu queria dormir até às 6. Mas tu sabe que se tu não levantar às 5, tu vai se atrasar pro trabalho. Aí tu levanta às 5 horas da manhã. Outra coisa, outro exemplo bom. Tu recebe uma nota de 100 reais, tá? Tu tá com aquela nota de 100 reais, tu sabe o valor que aquela nota de 100 reais, o valor que ela tem, né? O quanto ela vai significar para ti. Se tu der essa nota de 100 reais pro teu cachorro, ele vai simplesmente rasgar a nota, vai morder ela toda. Por quê? Porque ele não entende o verdadeiro valor da nota de 100 reais. Ele não entende porque ele não tem um córtex pré-frontal tão evoluído quanto o teu, tá? Então, é o que nos diferencia de todos os outros animais. O ser humano tem um córtex pré-frontal extremamente evoluído. Beleza? Uma vez que tu já entendeu isso, agora eu te digo, por quê? Por que que as tuas atitudes não estão sendo as atitudes corretas para os objetivos que tu quer? Por que tu não tá conseguindo comer certo? Por que que tu tá escolhendo comer o chocolate ao invés de comer a banana? Ou ao invés de comer o sanduíche, tu tá comendo a pizza? Porque o teu córtex pré-frontal não tá tão ativado. Outra coisa, sensações, tá? Quando a gente tem sensações, o nosso córtex pré-frontal consegue trabalhar elas, né? Sendo isso uma vez verdade, a gente consegue trabalhar sentimentos também. Por exemplo, tu sente um medo muito grande, porque tu tá andando no escuro. Tu tá andando numa rua escura e tu tem muito medo. E aí, tu começa a pensar, né? A ser racional e começar a pensar, não, eu tô num bairro tranquilo, aqui, né, não tem ninguém porque tá muito tarde, tá escuro porque o poste tá queimado, então eu já vou andar um pouquinho e vai passar. E aos poucos aquele medo, ele vai diminuindo, 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 diminuindo até desaparecer. O que aconteceu aí? Tu modulou o teu sentimento, as tuas sensações, através do raciocínio realizado pelo córtex pré-frontal. Entendeu? Então vamos lá. Uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade.
Se essa crise de ansiedade tá no início da crise, tá tipo ali naqueles primeiros gatilhos, e tu identifica, ó, tô tendo uma crise de ansiedade, vou ter uma crise de ansiedade. Aí tu começa a racionalizar, e aí tu começa, ó, não tem nada de errado, tá tudo bem, eu tô seguro, eu tô calmo, isso já vai passar. E aí tu vai tendo alguns pensamentos positivos e vai controlando, e o que acontece? A crise de ansiedade desaparece. Não é normal que a crise desapareça, né? Mas existe a possibilidade dela desaparecer. Muitas vezes quem faz terapia aprende alguns gatilhos para diminuir ou fazer a crise desaparecer. Então assim, o córtex pré-frontal faz a diferença gigantesca na tua vida, tá? Ele faz tu tomar qualquer decisão. Então assim, qualquer decisão que tu tome na tua vida, no teu trabalho, qualquer comportamento do teu dia, tudo isso quem faz é o córtex pré-frontal. Então tu entende a importância. Basicamente o córtex pré-frontal vai ditar quem tu é, uma vez que ele dita as escolhas que tu tá tomando. E como ou por que tu toma as escolhas erradas? Porque o teu córtex pré-frontal tá completamente nulo. Ele tá inativo. Tu inibiu o teu córtex pré-frontal. Como tu fez isso? Basicamente, existem algumas coisas que fazem a ativação do córtex pré-frontal ficar menor ou praticamente inibem o córtex pré-frontal. Eu vou dar um exemplo. Se tu dorme pouco, tu tem menos ativação de córtex pré-frontal, o que significa que tu tem mais probabilidade de ter comportamentos compulsivos ou de tomar decisões sem racionalizar. Em outras palavras, se tu não dormir bem, por exemplo, tu não vai conseguir seguir a tua dieta, tu não vai conseguir fazer a tua prova na faculdade, no colégio, tão bem feita quanto se tu tivesse uma boa noite de sono. O sono é quem regula uma grande parte da ativação do córtex pré-frontal. Outra coisa que inibe o córtex pré-frontal: estresse. Uma pessoa que está constantemente estressada, ela se torna uma pessoa muito mais emocional. Às vezes mais agressiva, às vezes fica mais triste, às vezes chora, às vezes grita. Por quê? Porque o córtex pré-frontal dessa pessoa está bem mais inibido do que de uma pessoa normal. Então isso acaba afetando completamente o comportamento dessa pessoa. Se torna uma pessoa muito, assim, com os sentimentos à flor da pele. Acho que é uma boa expressão. Sentimentos à flor da pele. Entendeu? Outra coisa. Uso de drogas. Álcool inibe o córtex pré-frontal. Por isso que às vezes pessoas que bebem ficam agressivas, pessoas que bebem ficam sentimental. O mesmo acontece com outras drogas, até em proporções maiores ou menores, dependendo da substância que está sendo utilizada, tá? O excesso de algumas coisas também vai inibir o córtex pré-frontal. Mas basicamente, o que te faz ativar o córtex pré-frontal? Mais do que uma pessoa normal, vamos dizer assim. Dormir bem, estudar. Isso parece idiota, mas meditação, mesmo que seja uma meditação bem... Assim, o que eu quero dizer com meditação? É tu simplesmente sentar, sem fazer nada, e começar a pensar na tua vida, pensar em ti, pensar na tua família, pensar na tua trajetória, pensar onde tu quer chegar, tentar racionalizar se tu tá no caminho certo, imaginar alguma coisa, vamos dizer assim, um plano, entende? Construir um plano, imaginar uma dificuldade e como tu vai passar por ela, se concentrar em ti, nas tuas atitudes, no que tu quer mudar, no que tu quer trabalhar, no que tu quer evoluir. Isso tudo, né, embora pareça normal, muitas pessoas não fazem, tá? Então, isso é uma meditação. Uma vez que tu conhece os benefícios de um comportamento, tu vai repetir esse comportamento. E o córtex pré-frontal é quem reconhece os benefícios de cada comportamento. Beleza? Era isso que eu queria falar com vocês. E eu espero que eu tenha ajudado. Eu sei que isso parece engraçado, às vezes parece bem esquisito, mas tudo isso que eu falei aqui, pessoal, é comprovado, tá? Com estudos.
a gente tem pessoas que dão até curso de como melhorar a ativação do córtex pré-frontal. Tamanho é a importância dessa parte do nosso cérebro, que muitas vezes a gente acaba não pensando, não utilizando ela por simplesmente não saber que ela existe. Às vezes tu tá a tua vida inteira vivendo no automático, porque tu não entende da onde vem o raciocínio e qual é a importância de ter esse raciocínio. Era isso aí. Valeu!